Muito bem, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para o estudo do nosso Evangelho, do Mildinho. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma semana de Vamos estudos. caminhando, né? Incomodando os outros e a nós mesmos, principalmente. Livro Ceifa de Luz, capítulo 21, o melhor para nós. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Muito e sempre importante para nós o esquecimento de todos aqueles que assumam para conosco essa ou aquela atitude desagradável. Ninguém possui medida bastante capaz a fim de avaliar as dificuldades alheias. Em muitos episódios da vida, aqueles que nos prejudicam ou nos magoam frequentemente se encontram de tal modo jungidos à tribulação que, no fundo, sofrem muito mais pelo fato de nos criarem problemas que nós mesmos quando nos supomos vitimadas deles. Quem saberia enumerar as ocasiões em que determinado companheiro terá assustado a própria queda sob a força compulsiva da tentação até que viesse a escorregar no caminho? Quem disporá de meios para reconhecer se o perseguidor está realmente lúcido ou conturbado, obsesso ou doente? Quem poderá desentranhar a verdade da mentira nas crises de perturbação ou desordem? E quando a nuvem do crime se abate sobre a comunidade, que pessoa deterá tanta percussiência para conhecer o ponto exato em que se haverá originado o fio tenebroso da culpa? À vista disso, compreendamos que o esquecimento dos males que nos assediam é defesa de nosso próprio equilíbrio, e que nos dias em que a injúria nos bate em rosto, o perdão, muito mais que uma bênção para os nossos supostos ofensores, é e será sempre o melhor para nós. A questão da vibração, né? Você começa, cada um, aí aquilo cresce, vira uma bola de neve que no fim fica todo o planeta influenciado por causa de um pequeno ódio, uma pequena mágoa que alguém teve lá, né? Sintonia, né? Então, nesse momento, nós vamos agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, em nome do seu Evangelho de amor, que possamos, Senhor, ter um bom entendimento do estudo de hoje, que os amigos que possam vir assistir também possam ter proveito e que Jesus possa nos iluminar, nos envolver hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, nós, mais uma vez, estamos aqui, né, com o estudo do miudinho do Evangelho de Mateus, baseado sempre no estudo do Aloysio Elias, né, do miudinho de Uberaba. A gente está no capítulo 14, que vai nos trazer, falar do Herodes Antipas, né, dessa personalidade, desse tetrarca, e da sua esposa Herodias, a sua sobrinha e enteada Salomé. Aí essa trama, né, que eles vivem em relação ao profeta da raça que era João Batista. E aí ele fala uma coisa que assim, a gente sabe, mas não pensa muito, né? Que João Batista foi o último profeta do Velho Testamento, mas também um profeta do Novo, né? Porque ele falava de Isaías, né? Falava muito, mas ele já está, o Messias já estava ali, né? Ele tinha essa dúvida ainda, e ali lá no Cássio ele ainda pergunta, né? Vai lá, pergunta para Jesus se ele é mesmo o Messias, para ele ter certeza, né? E, então, quer dizer, ele é um profeta, assim, da transição mesmo, né? Ele tanto falava do Velho Testamento como vivenciou a vinda do Messias, né? E aí, nesse momento, né, que a gente está estudando, ele já estava preso, porque foi preso, e aí a Salomé vai dançar e alegrar os convidados, que era um hábito, né, da cultura deles, das moças jovens mostrarem seu corpo. A gente já falou em outros episódios que não era uma dança litúrgica ligada à religião, que a dança nasceu nas religiões, mas depois ela foi sendo desvirtuada, criando uma sensualidade, mostrando o corpo das moças. E aí a Luísa esclarece, né, que apesar da gente ter a imagem até agora da Salomé dançando com a cabeça, e engraçado, né, José? Que o tempo todo a gente fala, e eu sempre ouvi falar. E na realidade não, isso não aconteceu. Você lendo o versículo, né, você vai ver o quê? Que na realidade ela dançou
para eles, né? Ela pediu, eles pediu para ela dançar. E ela falou, tá, eu danço se você me entregar a cabeça do João Batista. Mas ela não dança com a cabeça dele na mão. Ela só recebe a cabeça dele e leva para a mãe depois que ela dançou. Então não houve essa famosa, que ele chama, né, de hollywoodiana, a gente cria essas imagens. Como a gente tem tendência de criar imagens, você vê. Eu sempre ouvi falar e sempre tive essa imagem, assim, desse versículo que realmente o João Batista, ela dançou com a, cabeça, com a bandeja na mão. Mas aí, pelo que ele está falando, né, pelo que o versículo fala, né, que quando você vai detalhar, foi mais uma imaginação coletiva mesmo de achar que ela dançou. É, Né? nesse versículo, né, que ficou mais claro isso, né? Porque até então a gente vinha estudando e acreditando mesmo, né? E eu ainda ficava tentando falar que cena que deve ter sido isso, né? Pois é. Mas ainda bem que não foi, né? Dessa maneira onde a nossa imaginação coletiva agindo de maneira errada, visualizando da pior forma possível, né? E a tendência nossa, né? O nosso olhar ainda é tão viciado que a gente sempre vê as coisas de um lado negativo e muito maior, né? Pior, né? Pior. É a nossa visão, assim, de gostar mesmo, talvez até de uma tragédia, né? Porque fica mais. As novelas trabalham isso, os filmes trabalham com isso, né? Nesse episódio hoje eu estou pensando assim como a gente cultiva isso, né? Até como sendo uma coisa boa. Esses super-heróis da Marvel, que o pessoal gosta tanto de assistir filme, eles são chamados dos Vingadores, os Vingadores. São vários, né? São todos eles, Capitão América, são do bem? São do bem, né? Mas é uma coisa agressiva e são conhecidos como os Vingadores. Como se vingança fosse uma coisa muito bonita de se fazer. Não, e É igual uma cultura nas da novelas sociedade. até então, né? Quando você vê uma maldade imperando, no final, o que sempre acontece? A pessoa também morre, né? Está dando uma Então, como se instabilidade aqui, fosse assume, será? escuro isso. E principalmente hoje, dentro desse estudo que a gente vai ver que as questões da vingança aqui, né? Essa, esse, esse ódio que a Herodias tinha em relação a João Batista, a gente vai ver que tem toda uma trama passada aí, como a nossa vida tem também, e a gente continua se Alimentando perdendo disso. essa possibilidade de reconciliação e alimentando velhas viciações, que são essas questões da mágoa, do desejo de vingança, né, que infelizmente ainda existe muito em nós. Hoje, quando a gente começou a estudar esse estudo, uma coisa que ficou muito clara, assim, né, para mim, especialmente, sim. Na realidade, hoje eu não sou capaz de fazer essa vingança, assim, dessa maldade ostensiva que vai todo mundo perceber e ver. Mas essa situação da Do, pens, vingança do silenciosa, pensamento do vingativo, né? pensamento vingativo, como que isso ainda existe na gente? Muito sério, né? Então vamos ler o versículo, né? Para o pessoal entender também. Mateus capítulo 14, versículo 11. A cabeça dele foi trazida sobre um prato e foi dada à mocinha, que a levou à sua mãe. Quer dizer, num prato que não fala que é de prata, né? Não fala de que ele é, a gente já cria, né? Que todo mundo fala que era uma bandeja linda de prata, mas o versículo não fala e nem fala que ela dançou, só fala que ela entregou, né? Não dá esse detalhe todo, não. E então esses detalhes macabros, né? Mas é a constatação, né? Que houve um projeto vingativo ali. Quer dizer, é o êxito, né, do projeto, né? E esse sentimento de vingança, né, que você falou aí, que a gente acha que está longe de nós, mas está tão próximo de nós que o Allan Kardec vai falar dele
lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 12, amai vossos inimigos, que é o nosso assunto de hoje, né, que é a vingança. E E aí aí, antes, ele dá a o livro de explicação, Reis, mais ou menos, né, o que poderia ter acontecido, né, que está lá no livro de Reis, né, que a gente vê a execução, né, dos sacerdotes, né, de Baal, promovida por Elias, que, na realidade, Jesus trouxe essa visão para a gente, que João Batista, né, é a reencarnação de Elias, e quando, desafia quando, ele. quando ele pergunta, né, Jesus pergunta para os discípulos, quem dizem que eu sou? Aí eles falam, ó, alguns dizem que você é Elias, né? Outros dizem que você é tal. Aí eles falam assim, não, Elias de fato já veio, né? E vocês não reconheceram. Aí era João Batista que tinha sido decapitado, Batista. né? Então a gente fica claro que realmente o, o João Batista é Elias reencarnado, né? Pode continuar. E aí Elias, na época dele lá, né, isso está no livro de Reis, né, ele desafia os sacerdotes no Monte Carmelo, né, e ateia fogo, ele manda executar, gente, olha como é que isso é Ele manda sério. decapitar Meus 300, né? sacerdotes que eram protegidos, né, da rainha Jezabel, que era a esposa do rei, Acabe, né, Acabe, acabe. que eram ambos adversários do profeta Elias. E Jezabel, além de ser a esposa do rei, né, ela também era uma sacerdotisa e que gostava muito, né, dos sacerdotes, né? E aí, quando ele faz isso, ela quer vingança, né? Então, porque todos os sacerdotes eram protegidos dela, e Elias aí perde esse controle, e ele mesmo ficou no exílio no deserto, fica entusiasmado com o efeito físico que ele promoveu, né? E manda os israelitas que se encontravam ali aprisionar os sacerdotes e executá-los. Muito cego, né, gente? Nossa, é muita coisa E assim. hoje é interessante ele falar, se ele matou 300, né? Pela lei de reencarnação, né? Do olho por dente, ele teria que ser decapitado 300 vezes, né? 300 Mas na vezes. realidade, né? Não é o que acontece, pelo que, como ele seria um processo assim, muito doloroso, né? Mas ele, como provavelmente foi tendo outras oportunidades durante o processo reencarnatórios, ele teve a oportunidade de ser decapitado uma vez só, vamos dizer assim, né? Porque essa lei, ela, olho por olho, né? Dente por dente, se a gente só acreditasse nesse processo de vingança, o mal não teria fim nunca, né? Não teria fim nunca, Então né? a gente tem que entender assim, que o amor cobre uma multidão de pecados. E como a gente já estudou anteriormente, aquele mal fica na consciência. E é difícil para a gente entender, dentro da visão espiritual, que às vezes o próprio espírito tem necessidade de resgatar daquela maneira para que o processo de culpa que ele alimenta, né, realmente termine ali. Então, porque às vezes a gente acha que Deus, a gente coloca Deus na situação nossa, né? Do nosso julgamento, que ele vai castigar, né? E na realidade, assim, não é ele que castiga, É a somos lei, né? nós. Não, é a lei, né? É a lei que É. não é a lei Não, que ele castiga, a lei faz justiça através do quê? Da nossa consciência. da nossa Somos nós consciência. mesmos que vamos nos julgar, chegar numa conclusão, né? Deus só criou a lei, né? Mas ele não é E um aí, grande. quando você sai dessa faixa do mal, né, você pode, por exemplo, resgatar com o bem. É o que Jesus ensina para a gente aí, essa lei divina, que é de misericórdia, né, e justiça. Porque senão você pensa bem, se eu matasse alguém e tivesse que morrer assassinado, aí depois de novo, ah não, mas se eu morrer assassinado, eu vou ter que assassinar alguém, aí E a gente tem não essa teria ideia, né? justiça e Às misericórdia, e vezes, a gente tem. às vezes quem não estuda a doutrina fica com essa ideia, né? De que é olho por olho, dente por dente, mas não é, né? Existem, né, processos dentro do processo reencarnatório, de acordo com as suas aceitações, com as suas com aquilo que você trabalha dentro do bem, você vai ganhando merecimentos para ter isso.
É como se fosse uma prestação que você vai pagando, né? Você vai diminuindo, vai pagando a última, né? Tem, né, na história, vamos abater lá da última para depois ir ficando menor. Então é mais ou menos isso. A gente, ele fala, né? Ele deixar claro também para todo mundo que não está escrito em lugar nenhum isso, e é só uma forma didática para a gente poder estudar o tema, não é necessariamente o que aconteceu. Mesmo porque, você vê, a Jezabel, e esse fato, essa trama da Jezabel, do rei Acabe, que são dois reis, né? A Jezabel com Acabe e o Elias, e aí agora o João Batista com a Herodias e com Herodes. Não, quer dizer, podem ser ou não os mesmos personagens. Não tem nenhum Não lugar tem nenhum afirmando lugar isso, mas afirmando pelo isso. estudo, Pelo né, estudo, a você gente pode pode fazer. deduzir isso para ser útil para o estudo que nós estamos fazendo. Mas ninguém está Como diz o afirmando que tem Wagner, né? acontecido. Né? O Wagner que usa muito essa expressão, né? Vou dar uma ideia. Dá Então, uma vou dar uma ideia. ideia. Aí Porque você você, vê. porque você vê, a Jezabel viveu de 874 anos a 853 anos antes de Cristo. E João Batista e Herodes, né, Herodias, de 27 até 27 depois de Cristo. Então é muito tempo para uma pessoa ficar com tanto ódio, né? Quer dizer, ela com certeza reencarnou. Agora, não sei. Como é que você vai saber? Né? É um processo de vingança de muito tempo, né? Mas pode acontecer. E a gente, a, 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 a título da gente estudar o tema de hoje, que é a vingança, a gente usa, mas não como afirmação, mas como você falou, uma ideia, né? Porque a gente não sabe, né? Também o que aconteceu depois também, até que João Batista, que depois, se você pensar depois, cadê Herodias agora? Cadê João Batista? Né? Então, a gente, né, o que aconteceu lá no Monte Carmelo, né? Que era onde É tão difícil da onde isso aconteceu. a gente entender isso, né? Nesse próprio livro, Ceifa de Luz, no capítulo 2, é porque a gente não tem dimensão do todo, né? Aí o benfeitor fala o seguinte: olha, quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime? Quem, na sombra terrestre, distinguirá toda a porcentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? Então, é aquilo, dentro do nosso próprio estado evolutivo, a gente só está começando a fazer uma ideia das questões reencarnatórias, porque nós mesmos, né? A gente vive mergulhado na sombra, que ainda somos espíritos extremamente ignorantes e fragilizados no mal, então fica muito difícil para a gente ter essa compreensão, né? Mas, acima de tudo, tem o poder divino aí, que quando Cristo criou a Terra, ele já era um espírito puro, né? Então, vocês imaginem a dimensão de todas essas tramas, né? Aquilo que a gente já estudou, ele conhece cada um de nós com as nossas necessidades, pelo nome, nas diversas encarnações que a gente teve. Então, dentro desse processo todo, ele tem essa condição, através dessa lei divina, né, que é única e maravilhosa, né, que vai nos dar sempre a oportunidade de trilhar um caminho novo, né? E Cristo nos embalando nisso tudo, É nos porque, dando um que nem a gente entendimento e fala, direcionando, né? ultimamente eu tenho usado muito, porque eu vi, acho que foi o Wagner que falou, que Cristo, né, trabalha dentro de uma perspectiva, ele sabe o que nós somos capazes de fazer, e não dentro dessa expectativa de que a gente vá realmente de fato fazer. Porque nós temos perspectivas, todos nós temos. Agora, as nossas escolhas é que vão levar. E a gente sempre trabalha em relação principalmente ao outro com expectativa. Ah, fulano podia ter feito isso, não podia ter feito aquilo. E é por isso que a gente se magoa. Se você tivesse uma perspectiva, fala, olha, dentro do que ele entende, do que ele sabe, ele está fazendo de acordo, ele vai melhorar, né? Um aspecto mais positivo de um futuro
do que ser essa coisa dessa expectativa de esperar aquilo que o outro não pode te dar nunca, nem vai, não é agora, ou pode ser que um dia ele dê ou não. O tempo dirá. E as E escolhas que ele dentre vai toda, fazer. e dentre todas essas leituras que eu fiz para esse estudo, né, o que que a gente vê? O quanto é importante a gente entender que cada um está num degrau evolutivo, né? E que, às vezes, eu fico pensando isso, porque às vezes eu aponto muito o dedo, assim, uma situação que me irrita, que eu acho que a pessoa, nossa, mas está fazendo isso? Não, a gente não tem mania. Como que a fulano está fazendo isso? Mas eu não tenho essa visão, que é o que fala o benfeitor Emmanuel ali, das circunstâncias que levaram a pessoa a agir dentro daquela fragilidade, daquela ignorância. E aí eu me coloco num nível de superioridade que eu ainda não tenho, esquecendo que lá na frente possa ser eu que vai precisar de perdão, de misericórdia, porque eu coloco assim como se eu não fosse cair, e a gente cai, porque a gente somos aí espíritos imperfeitos. Tem um texto aqui que não é espírita, mas é justamente isso. Ó. Tem uma pergunta que ele fala assim: quando nós temos conflitos com outras pessoas que dificultam o nosso relacionamento com elas, o que devemos fazer? Olha que pergunta. O que você tem que fazer quando você tem uma pessoa que não está dando certo? Aí ele fala assim, ó, se o seu desejo de comunicar-se, que é generosidade, quer dizer, você tem uma generosidade de tentar se comunicar, for, for forte, terá de aplicar um conhecimento para descobrir por que não é capaz de comunicar-se. Você tem que ir atrás de um conhecimento que você tem, que pode ser dentro da doutrina espírita, pode ser dentro de qualquer outra doutrina, sendo generoso, né? Talvez, olha só, talvez a sua comunicação seja apenas unidirecional. Talvez você não queira que a comunicação também venha de outra direção. Olha só. Talvez o seu desejo de comunicar-se seja muito grande e você coloque toda a sua energia na comunicação. Essa é uma investida muito intensa, avassaladora para a pessoa com quem você está se comunicando. Ela não tem espaço para comunicar-se de volta. Você o faz com as melhores intenções, é claro, mas precisamos ter o cuidado de ver toda a situação em vez de nos apressarmos em impor alguma coisa para outra pessoa. Isso reporta aquela questão do semandal, né? Você acha que você está numa situação melhor, que sabe mais e que então você pode mandar. E aí o outro não tem como dar retorno. Temos que aprender a olhar também do ponto de vista do outro. Essencialmente, é preciso proporcionar algum espaço e abertura. É muito difícil resistir ao impulso de converter a outra pessoa ao nosso modo de pensar. Frequentemente, nós experimentamos esse impulso, mas precisamos zelar para que a nossa comunicação não se torne opressiva demais. E a única maneira de fazê-lo consiste em aprender a proporcionar espaço e abertura. Então você acha que você está se comunicando, mas na realidade você está mandando. É aquele estudo que incomodou a gente pra caramba, que você fala assim, não, eu não sou mandona. Sou, em geral sou. E muito, né? Porque você não se comunica. Porque comunicar não é mandar. Comunicar é uma via de mão dupla, que é o que está falando aí. Troca, né? É uma troca. O que é que o outro está sentindo? E a gente vê isso muito, porque a gente tem uma ideia nossa equivocada em relação à nossa pessoa. Então a gente vê, por exemplo, lá na instituição, ontem a gente viu isso com uma pessoa que nós somos, uma senhora que nós fomos ver, e a gente tem casos lá, que o cara, às vezes ele se sente injustiçado, que aí ele fala assim, não, eu tomei conta, quando eu era, porque agora, principalmente pessoas que não têm filhos, ou mas que ajudaram ao longo da vida, entendeu? Ah, criei fulano, ajudei os sobrinhos, ajudei um monte de gente, agora estou aqui, me jogaram aqui. Ele não percebe, ele não pergunta por que, que as pessoas não estão me ajudando. O que eu fiz de errado? Que ninguém quis me levar. Porque você vê que, no fundo, essas pessoas são pessoas que eram autoritárias e ajudaram, sim, mas da moda delas.
da forma delas, de uma forma rigorosa. E Às nas vezes por nossas conta de uma relações, religião, por conta de um. Ó, eu ajudei, mas ajudei do jeito que eu queria, e a pessoa às vezes tem alguma mágoa que ela nem sonha. Por que que uma sobrinha ou um sobrinho que foi criado, que você pôs, né, ou um neto, que a mãe morreu, ou que a mãe não queria, você pegou, botou dentro de casa, quanto rigor você colocou na educação dele, que incomodou ele, que ele agora não quer saber de você. Mas isso a pessoa não pensa, ela só pensa que ela fez, e está certa também, ela fez o bem. Mas ela só se comunicou, só mandou e não criou um vínculo. Por que que não criou? eu acho que a grande questão aí é sempre a nossa posição de nos colocarmos no lugar de vítima. Com medo de enfrentar as nossas próprias fragilidades, a gente sempre, eu sou a coitadinha dentro do processo. E até em relação àquilo que a gente faz, se você faz esperando retorno, ainda não é fazer por amor. É a questão da cobrança, né? Então, o sentimento de amizade, de amor, é uma coisa que você faz, é Sem querer aquilo que a gente retorno. estava conversando, sem expectativa. Então, eu estou fazendo isso aqui para você, Rita, ó, mas eu quero o retorno. E a E gente não você percebe que a gente faz reconheça isso o isso um tempo dia, todo, né? né? Então, a gente, dentro do processo evolutivo, a gente vê o quanto que a gente ainda está na sombra, né? Porque fazendo, você fez é porque. Outro dia ainda vi até num trabalho de Wagner, do Wagner, eu achei uma coisa interessante. Que mais ou menos assim, só para. Ela fez uma pergunta em relação assim, era um membro da família e os pais com Alzheimer e ninguém queria ajudar, ela está querendo ajudar sozinha, né? E ela foi assumindo, né? Assumindo. Aí ela perguntou para ele se isso era um compromisso kármico dela e reclamando do quanto que os outros não faziam. Aí ele fez essa reflexão justamente para ela. Aí ele falou assim: existe outra possibilidade dele ser cuidado, deles serem cuidados? Você- eu não sei da sua vida, não posso falar, mas faça essa pergunta a você mesmo. Se existe, você pode estar assumindo uma coisa que não é só sua. E você, quando está fazendo essa escolha, é uma escolha consciente? Eu vou assumir? Ou você acha que ninguém é capaz de fazer do jeito que você faz? Porque a gente é assim também, né? É, tem Como isso no também. outro não é. Então é uma reflexão legal, porque às vezes também a gente não abre espaço, né, para as questões serem resolvidas através do diálogo. Se E você aí fizer de forma a gente sacrificial, assume essa postura, você né? faz de forma sacrificial, assim, de se colocando na posição, ah, está vendo? Eu estou fazendo isso, coitadinha de É, mim, entendeu? Né? Agora, se você vê aquilo como um privilégio, né? Ah, não, olha, de poder fazer. oportunidade que eu tenho de fazer, que bom que eu posso fazer, eu vou fazer, vai ser difícil, mas eu vou levar adiante. Faz com otimismo, faz com amor, faz com Porque o determinação. O sacrifício, amparo vem e você nem percebe. a origem da palavra sacrifício, o que que é? É um sacrifício, Hum. né? Então é fazer com o coração. Se a gente ainda está colocando aquilo na posição de um peso, então ainda estamos longe de entender, né? Verdade. Evangelho, né? Isso. Aí ele fala: a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestidos dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso
dos homens que a elas se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame o espírito. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai aos que vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração mais funesta quanto tenho por companheiras assíduas, a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão nunca se vinga a céu aberto. Quando ele é o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, a mais das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento azado para, sem perigo, feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo. Prepara-lhe odiosas armadilhas e, em sendo propícia a ocasião, derrama no corpo, o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, atacam então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérdidas insinuações, habitualmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se arrepende dos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes, que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. O covarde que se vinga, assim é, 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Essa passagem é muito linda, né? Porque falando da vingança como um costume bárbaro, né? E o mais importante, né? O quanto que às vezes a gente faz de forma silenciosa. Essa passagem do Evangelho, assim, quando eu estudei, eu falei, gente, está tudo errado, né? Porque às vezes a gente fica, ao invés de você chegar, conseguir conversar, né? E tentar resolver, você fica imaginando, né, situações para se prejudicar. Alimentando, Ou então, às vezes, você fala assim, eu perdoei, mas aí o que acontece? Mas Deus vai resolver isso para mim. A vida dá voltas, né? Então, assim, aí você coloca Deus como alguém pior do que você, porque, tipo assim, eu não vou fazer nada, mas Deus, de um jeito ou de outro, vai castigar e você vibra com isso. Não, quem que já não falou aquela famosa frase, deixa estar, jacaré, a lagoa de secar. É vingança, né? Porque aí você está pensando assim, ó, não tem importância não vou fazer nada não tenho ódio no coração, tal, mas a lagoa vai secar um dia, né? Já perdoei, né? E outra coisa também, às vezes, é uma questão nossa com o espírito. Vamos imaginar, eu e você temos uma questão. E às vezes, aí como eu não consigo te atingir, né? Aí eu vou criando calúnia, aí alguém chega perto de mim, eu dou uma sopradinha, falo mal de você, eu crio uma situação para te deixar aos olhos dos outros, né? Como uma pessoa ruim, como uma pessoa de má índole, e aí eu aumento isso, né, Rita? Isso é mais sério também, né? O quanto que a gente tem que ter o cuidado, porque às vezes um problema que é só nosso, a gente estende ele de uma maneira, né, grandiosa, fazendo com que os outros também tenham por você aquele sentimento que é meu, que deveria ser só meu, e que eu teria responsabilidade para superar,
mas não consigo dar grave. Que aí vou ser 100 vezes mais culpado porque estou fazendo isso. Aí você vai olhar assim e vai falar assim, nossa, as pessoas estão me olhando meio atravessada, hein? O que será que está Sabe o que acontecendo? a gente faz, às vezes? Eu sei que realmente, em outros momentos eu já fiz, eu não sei se falei de novo, mas acontece. Tipo assim, você é uma pessoa pacata, que não gosta de briga, que não gosta de confusão, tal, que até teria assim, um jeito de apaziguar. Mas aí está acontecendo alguma coisa, vamos dizer assim, num prédio. Você mora num prédio e tem alguém que está incomodando, e você podia ir lá conversar com essa pessoa de forma tranquila e falar com ela assim, olha, isso aí não está bom, quem sabe você pode melhorar, aquela coisa toda. Mas como você não quer se indispor, o que você fica pensando assim? Não, mas tem aquele outro vizinho de cima, ou de baixo, Uhum. que ele é bravo. Ele é um cara que vai resolver isso. Vamos deixar para ele resolver, né? Deixa ele resolver, que ele vai, porque assim como está te incomodando, está incomodando ele também. Só que ele vai resolver de que forma? De uma forma grotesca, porque ele vai lá, vai gritar, vai não sei o quê, vai fazer, acontecer, e aí o outro ou vai parar ou vai brigar com ele, não sei o que vai acontecer, mas algum mandamento vai dar a situação. E o que eles não querem? O que a gente faz? A gente que podia resolver de uma forma mais tranquila, deixa que aquele outro resolva da pior forma possível. Esse é o grande problema. Aí é aquela questão, né? Enquanto, né, é o bem que é tímido que deixa o mal agir. É onde a gente às vezes não se envolve em política, né? E aí Platão já falava há 2000 anos, enquanto os bons não se envolverem com a política, vão ser governados pelos maus. Eu lembrei de uma frase do Gandhi aqui, que ele falava assim, né? Se você age com injustiça e eu te deixo agir, a injustiça é minha também. Verdade, É muito o que a gente faz mesmo, né? verdade. Você está vendo ali e vai, bota lenha, alimenta. Então, aí você fala assim, não, mas eu não fiz nada, né? Mas livrou, né? E aí ele continua, né, mostrando para a gente, falando sobre a vingança, e aí ele trabalha um artigo, né, da Revista Espírita, de agosto de 1872, do Espírito Protetor, né, Pierre, né? Olha o ano, né? É. 1862. Não, se a gente pegar, é tudo muito atual. 1862, né? É, tudo muito atual, porque na realidade, assim, somos nós que continuamos, né, com as nossas viciações. Então, isso aí, a gente tem que, é igual assim, né? Ouvindo, 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 lendo, estudando, assimilando, cada dia vai vencendo um pouquinho, né? Uhum. Ó, a vingança é agradável ao coração, diz o poeta. Ó pobres cegos, que dás livre curso à a mais feia paixão. Credes, fazer o mal ao próximo quando golpeais e não notais que esse se volta contra vós. Ela não só é um crime, mas incompreensão absurda. É com seus irmãos o rancor, o ódio, o ciúme, filhos do orgulho, o meio de que servem os espíritos das trevas para atrair a si aqueles que lhes receiam e escapam. É o mais infalível instrumento da perdição, posto na mão dos homens pelos inimigos que se encarniçam na sua derrota moral. Resisti, filhos da terra, a esse culposo arrastamento, e tende certeza se alguém mereceu vossa cólera, não será no auge do rancor que encontrareis a calma de consciência. Ponde nas mãos do Todo-Poderoso o cuidado de se pronunciar contra os vossos direitos e a justiça de vossa causa. Na vingança, existe algo de ímpio e de degradante para o espírito. Não, a vingança não é compatível com a perfeição. Enquanto uma alma conservar tal sentimento, ficará nos porões do mundo dos espíritos. Mas o vosso não será o eterno joguete dessa paixão infeliz. Posso garantir que a abolição da falsa noção de inferno eterno, ou antes da danação eterna, que tem sido pretexto ou escusa para atos de vingança, será a aurora de uma nova era de tolerância e mansuetude,
que não tardará a estender-se até as regiões privadas da vida moral. Poderia o homem condenar a vingança quando lhe apresentam Deus como ciumento e se vingando por torturas eternas? Cessai, pois, ó homens. Essa aqui é linda, essa frase. De insultar a divindade, emprestando-lhes vossas paixões ignóbeis. Então, ó habitantes da terra, sereis abençoados por Deus. Vós que me escutais, procedei de modo que liberta a alma do vosso vergonhoso motivo para atos contrários à caridade. Mereçais serdes admitidos no conjunto sagrado, cujas portas só a caridade pode abrir. Então a gente esquece, né, que a vingança vai voltar, né? Eu fiquei pensando muito nessas questões, porque o Aloysio fala muito que ele é noveleiro, que ele assiste novela, que não sei o quê, né? Eu não assisto não, mas você pode ver que, em geral, as novelas que fazem sucesso, os filmes, as séries que fazem sucesso, geralmente estão vinculadas a esse processo de vingança mesmo, de disputas familiares, famílias que são... E a gente, por quê? Porque é com o que a gente ainda está afinizado, ainda é esse processo, nós ainda estamos nesse nível evolutivo, infelizmente. Então, por exemplo, até a gente às vezes mesmo, por exemplo, aqui numa cidade pequena que a gente conhece a família, você pega um sobrenome e fala assim, e se for só esse povo desse sobrenome aí, costuma não pagar conta. Você generaliza pelo sobrenome uma família inteira de pessoas. Você rotula um grupo familiar, ou então a família tal não se dá com a família tal. Essa família, que esse sobre as fulanas de tal, os fulanos de tal. Né? Então, a família, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Esse aqui é bom pagador, esse aqui não é. Esse aqui, esqueci. Não existe isso. Você faz parte de um grupo familiar, você faz parte, mas você não é aqui. E é o que a gente já falou outro dia, né? Ninguém é nada. Porque nem você sabe quem você é. Como que você vai dizer que é que o outro é? Né? É o que o Luiz falou. Nós estamos alguma coisa. E podemos ser mais. É isso que Deus enxerga, é isso que Jesus enxerga. E não aquilo que você é agora, que nem você sabe o que é. Como é que você vai saber? Então, isso é muito complicado dentro desse processo, né? E aí você vai começar a se vingar sem ter, assim, a capacidade, né? Ou o direito. A gente não tem o direito de julgar. Porque a gente só se magoa e só se vinga porque a gente julgou. Você só perdoa, né? Acho que não sei qual deles que falava assim, eu não preciso perdoar porque eu não me magoei. Não tem nada para perdoar. É porque não julgou, né? E eu ainda vou mais longe. O que incomoda a gente no outro é aquilo que ainda tem lá dentro da gente, que está escondidinho, que você não acredita que tem e não admite para si mesmo ainda. Então te incomoda, porque toma uma proporção no outro, uma coisa assim gigantesca, que às vezes não é uma coisa tão séria, mas que para a gente olhar, se eu conversar uma situação com você, aí eu estou com aquela carga emocional de raiva, de mágoa mesmo, aí você pode falar assim comigo, não, Neuzélia, não é, a coisa não é bem assim. Porque isso já não existe tão forte em você. Está nessa carga emocional grande que ainda está lá, na gente, escondidinha. Né? Então, a gente tem que trabalhar muito essas questões mesmo. Né? Ele dá o exemplo, né, de uma pessoa que foi demitida de uma empresa de forma grotesca, de forma que não foi agradável para ele, que o patrão humilhou muito e tal. Aí ele sai da empresa com aquela mágoa, aí um dia ele sabe que a empresa teve algum problema, pegou fogo, ou teve algum desastre lá, aí no fundo ele fica feliz e acha que aquilo foi uma justiça divina. Ai, tá vendo? Ele fez isso comigo, agora ele tá pagando. Então, quer dizer, isso tudo é um processo de vingança. Que se você sente esse prazer, porque aquele outro que te prejudicou se deu mal, então você está querendo fazer justiça quando não é o seu papel, né? Seu papel era perdoar. Seu papel era nem se magoar, né?
E aí a gente faz isso demais, de uma maneira muito grande, né? Esses sentimentos mesquinhos que a gente alimenta, né, gente, são nossos, não são de Deus. Aí ele faz uma pergunta assim, olha, tem alguém no mundo que eu desejo que Deus puna? Se a resposta for positiva, o Você é desejo de vingativa, né? vingança está em mim. Então façam aí, companheiros de estudo, essa pergunta para a gente, né? Tem alguém que eu desejo que Deus É, pune? E é a aquela, gente tem que não é aquela entender. eu acho engraçado, né? Porque a gente tem aquela história, aquela coisa, quando eu aponto o dedo para o vizinho, eu tenho três voltados para mim. Mas temos que estar para cima, né? A gente nunca É, lembra desse aqui. Esse aqui está para cima. Ele está avisando aqui, ninguém olha para ele. é. Olha para cima, né? E abre, né? Abre a mão, né? Tem tanta coisa que você pode fazer para, pelo menos, começar a diluir isso, porque é o que ele fala, né? Dentro desse processo, o João Batista, na nossa história, no versículo, ele se redimiu. Ele pagou de uma vez um processo que tinha que ser 300, né? Ele matou 300 e perdeu uma vez só a cabeça. Por quê? Porque ao longo do processo ele foi melhorando. Mas a Herodias continua devendo, porque ela continua com aquele ódio do coração. Então, esses sentimentos ruins que a gente tem, mesmo que sejam velados, que não sejam assim, que aparentemente você seja, porque no fundo, ainda somos fariseus, ainda somos hipócritas, né? Ainda mostramos uma carinha boa para todo mundo. Nossa, fulano é tão boazinho, né? Mas esse boazinho, o que está lá dentro? Que só você sabe, né? Ou às vezes nem você sabe também. A gente está descobrindo isso, que tem sentimentos que a gente não devia ter, mas ainda alimenta. Complicado, né? E Então, nas aqui, nossas relações familiares, né, que estão os desafios maiores aí para a gente fazer isso, né? Que são aqueles que estão mais próximos. E aí a gente tem que entender, enquanto espíritas, do processo reencarnatório, né? Que na realidade nós somos agrupados dentro das nossas necessidades evolutivas, de perdão, de amor, de compreensão, de paciência, de tolerância, né? Então é um exercício contínuo que a gente vai ter que fazer. E aí a gente tem que sair, né, dessa defesa psíquica que a gente vive nela de vibração negativa, de achar que somos vítimas. Ninguém é vítima dentro do processo. Todos nós somos espíritos em experiências e precisamos ser instrutores uns dos outros. verdade. Transmutando, né, esse sentimento, transformando qualquer sentimento negativo, né, são as polaridades que o espírito tem, mas a gente sabe tudo convergindo para o meio, né, para o caminho do meio, do equilíbrio. Eu posso ter mágoa? Posso. É normal eu ter mágoa. Só que eu não posso deixar a mágoa E tomar conta, aí né? é interessante que ele vai entrar na leitura agora do Pão Nosso, que eu acho importante a gente entrar também, que vai falar Perfeito. justamente isso. Por quê que você nunca pode levar um prejuízo? Que você não aceita. Você tem sempre que ganhar? Está sempre tudo a seu favor? A sua vida tem que ser sempre perfeita? Né? Que é o livro Pão Nosso, capítulo 142, que chama Revides. E aí o Paulo vai falar isso, né? Ela é baseada da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quer ler? Pode ler. Na verdade, já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então, nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários no terreno escandaloso dos processos políticos. Expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições. Aí se movimentam através do desregramento mental e da conversação em surdina. Olha aí, olha, conversação em surdina, né? No lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Se vivem, contudo, é porque componentes da família ou da associação as alimentam com o óleo da animosidade recalcada. Então, na realidade, se essas situações ainda existem, é porque a gente alimenta, né? De maneira recalcada.
Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações, por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. De modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva de espada às mãos, esgrimindo com calor na ilusória suposição de operar o conserto do próximo. Gente, olha como é que é sério. Quer dizer, fala, né? Espada nas mãos, como se a gente fosse o responsável para corrigir o próximo, né? A gente se coloca nessa posição de juiz, né? De cobrador, né? Prontos a protestar, a acusar e criticar, nos grandes ruídos, costumam esclarecer que servem à verdade. Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano, heroicamente, no silêncio da alma fiel, antes da opção por qualquer revide? Quantos lares seriam felizes? Quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes da luz se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar a seu tempo com proveito? Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste? Mas Nossa, é o que eu mais, orientadora é o que eu mais arbitrária. admiro e mais tento aprender com Jesus nesse sentido. É a hora, como a gente fala na hora errada, fala muito e ainda fala na hora errada. Então, o livro Jesus no Lar é muito claro nisso. Todos os capítulos, Jesus deixa todo mundo falar, deixa aquela confusão toda acontecer. Aí, de repente, ele espera, faz um silêncio e depois ele vem com ensinamento, mas com calma, né? Porque é o tempo, né? Que a gente não espera, que a gente atropela o tempo todo, falando, não deixando o outro, aquela questão da comunicação. Você quer se comunicar demais, acaba se impondo e não ensina nada. A pessoa não aprende, porque aquilo fica forçado, né? E tem o recurso do É, tempo também, né? nós somos isso, né? Orientadores arbitrários. Muito sério. Entender o tempo de cada um, né? Nesse livro Ceifa de Luz também, o benfeitor fala assim, olha, eu achei interessante o exemplo que ele deu na noite, né? Não ouvides que a própria noite na Terra é uma pausa de esquecimento para que aprendamos a ciência do recomeço em cada alvorada nova. Então, a própria natureza nos dá esses exemplos, né, das pausas que a gente tem que fazer para tentar esquecer, para meditar, para sair desse automatismo, né, que a gente vem nele, é um automatismo. Você não para refletir, para meditar. Outro dia ainda fiquei pensando nisso, né? Eu gosto muito de ler, então, assim, leio bastante. Mas por que que a gente não assimila a leitura na proporção que a gente deveria e precisa? Porque a gente é rápido e você não para tirar todo o bem que aquele texto está trazendo para você. Se a gente conseguisse fazer isso com mais pausa, né? Com mais reflexão, meditar, é a fala da Alcione lá no livro Renúncia, né? O evangelho tem que ser meditado, sentido, vivido, né? E a gente faz isso. Aí a gente passa a fazer tudo muito no automatismo, e o nosso automatismo ainda é o quê? De espíritos imperfeitos. Então é que a gente pague para meditar em cada ação, né, que a gente consiga fazer para levar o bem assim com mais harmonia. Ele dá o exemplo interessante, né? Que o pensamento de quem prejudicou é um mau pensamento. Aí ele fala que é como se fosse um escapamento de um carro que não troca o óleo há muito tempo, né? Que vai soltando, ou então ele dá o exemplo do fogão, né? Que solta uma fumaça, aquele fogão a lenha, ele solta uma fumaça e aquela fuligem vai ficando ali, né? Que é o que a gente chama de, como mesmo o nome? Esqueci o nome. Como é que é? Picumã. É o É. picumã que vai ficando ali, né?
e fica igual umas teinhas de aranha assim em cima do fogão. Quem já viu fogão a lenha sabe disso. E aí aquilo vai ficando, vai sujando. Aí você tirar, né? Você tirar essa mágoa toda é como se estivesse com uma vassoura limpando aquilo tudo. De vez em quando tem que tirar os picumanes, meu Deus. E como tem, né? Eu lembrei muito, né, que a minha mãe falava, muito falava assim, ó, quando não quer, dois Dois não não brigam, né? brigam. É, Eu acho que, né, é uma frase comum nas famílias aí, que a gente, aqui é, em casa também tinha, ó, quando a gente brigava muito, né, porque tinha irmão, muita gente, ó, quando não quer, dois não brigam, né? é. Mas é normal, né? Eu acho assim que dentro de uma família, principalmente crianças, eles Hum. têm essa tendência de brigar, de disputa, porque e a obrigação do adulto é apartar, é criar e criando alternativas, né? Para que isso não vire um ódio no final, né? Um grande ódio. Mas a gente tem que estar. E aí ele fala, né, que na verdade o discurso falacioso do Vingador é que ele vai dar uma lição no outro, que ele vai consertar o outro, que ele vai fazer com que ele nunca mais cometa aquele erro, né, com a outra pessoa. Ah, eu estou fazendo isso porque hoje ele fez isso, amanhã ele pode fazer pior. É lógico que tem que ter uma justiça, né? A justiça humana existe, mas só que também você não pode ficar levando isso né, onde vai, que isso vai levando, né, ele diz, né, igual da Palestina, dos árabes, judeus, israelitas disputando e ninguém sabe onde começou, porque a coisa vai tomando uma proporção muito grande, né? Ninguém sabe, ele fala, se ninguém sabe se começou com os filisteus na antiguidade ou na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque é uma vingança que começou lá atrás, né? E é o que É aquela realmente. coisa, né, feridas revigadas agravam o sofrimento, né? E os erros comentados, que a gente fica comentando e tudo, vão agravar a sombra, né? E o nosso papel é entender isso, cada consciência por si, com obstáculos e problemas próprios. A gente não precisa agravar a situação do outro, né? Cuidemos de nós, da nossa capacidade de perdoar, de entendimento aí, para que a coisa E ele termina como? Eu achei funcione melhor. fantástico, né? Alguém tem que fazer o quê? Colocar o ponto final. Ponto final. Que sejamos nós, né, os espíritos, né? Quem é que vai colocar? Aquele que já conhece e pratica o evangelho e conhece e pratica a doutrina espírita. Porque se você não, você conhece só, não adianta não. Você tem que conhecer e botar em prática. Não é? Está na nossa área. É verdade. Escolhi uma do Merlânio Poletta, tá? Fala, não estrague o seu presente. Olha ao teu lado as belezas, todos presentes de Deus. Os familiares teus trazem-te belas surpresas. Esquece-te das vilezas. Ama, perdoa e sê puro. Faz de ti porto seguro, dando o amparo diligente. Não estrague o seu presente com o passado sem futuro. Se alguém te feriu a face, não te iguales neste mal. Ser quem mostra o ideal de ser cristão onde paz. Acerta, aperta o laço no enlace, com Deus que não cobra juro. E ante o aguilhão mais duro, Deus Pai não se faz ausente. Não estraga o seu presente com o passado sem futuro. Uma semana aí de muita paz para todos nós Essa e semana que belas vem, reflexões, né, com esse estudo. fazer uma reflexão durante essa semana, assim. Se você vai ter algum pensamento vingativo. Verdade. E tem, não vai ter jeito não, né? É igual quando Mas você é só não deixar, fala né? assim, ó, você faz isso é do yoga. Sai um dia de manhã e fala assim, hoje eu não vou contar nenhuma mentira. Tenta, você dá conta. É Vai não. só por um dia, Só por um né? dia, porque você não A conta gente nenhuma vai mentira, vencendo é ou assim, não tem um pensamento. devagarzinho. Vamos um dia não ter nenhum pensamento vingativo hoje. Né? E se ele vier, a gente ter consciência e falar assim, ó, É falar, ainda não, sou imperfeita, é, mas está na hora de começar a mudar, né?
semana, gente. Paz e luz para todos nós Para aí na todos semana. nós. Em paz.